Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar de proposta comercial. Você acabou de fazer uma reunião incrível com o seu potencial cliente e agora você precisa enviar a proposta, aquele documento que vai conter as informações do seu serviço e os honorários. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso vídeo. Proposta comercial. Proposta comercial é aquele documento que vai constar informações tanto do seu escritório, do serviço e o valor de honorários que você vai cobrar para a prestação deste serviço. Ela deve ser encaminhada para o seu potencial cliente, mas antes de ser encaminhada, eu sugiro que você apresente essa proposta comercial, porque é nessa apresentação, é nessa reunião que você de fato faz a venda. Nós, advogados, temos o costume de só enviar a proposta e aqui eu já te sugiro uma quebra de padrão, que você comece a apresentar a sua proposta comercial. E já que você vai apresentar essa proposta comercial, ela não pode ser um Word, né, gente? Construída em um Word. Ela, de fato, tem que ser construída em um documento que trabalhe a questão visual. Então, eu te sugiro usar um PowerPoint, usar, por exemplo, um Canvas, que você pode criar online mesmo todas as suas apresentações. Existe até sugestão de proposta que você pode utilizar como um template. E se você não tem habilidade nenhuma, pode contratar um design para construir a sua proposta de acordo aí com a sua identidade visual. Então eu estou te sugerindo sair do modelo de Word e ir para uma apresentação visual que chame a atenção do seu potencial cliente. Interessante que você pode ajudar no convencimento do seu cliente a imagem que você vai passar para ele através desse documento. Por isso, cuide da sua apresentação, da sua proposta comercial. Então, como prometido, vamos aos 11 elementos que você deve observar para construir a sua proposta comercial. O primeiro elemento é a capa. Essa capa pode constar uma imagem que vai comunicar diretamente com o seu potencial cliente. Exemplo, se você vai apresentar essa proposta para uma mineradora, é interessante você colocar imagens da mineração, porque isso vai gerar uma conexão, uma identificação com o seu potencial cliente. Eu tô falando aqui como siderurgia. Coloque imagem da siderurgia. É um agronegócio. Coloque imagem do agronegócio. Além da sua proposta conter a sua identidade visual, você vai juntar também com imagens que vão comunicar diretamente com o seu potencial cliente, porque a proposta não é para você, a proposta é para o seu potencial cliente. E volto a dizer, você pode utilizar de imagens do design para te ajudar neste convencimento. Hoje se fala muito do legal design, do que é nada mais do que usar o design, os elementos do design para ajudar no convencimento do juiz, por exemplo. Mas aqui nós vamos utilizar no convencimento do potencial cliente. O segundo elemento é um breve histórico do seu escritório. Você não vai ficar falando muita coisa do seu escritório, não. Você vai fazer um resumo com as informações principais do seu escritório, bem como dos profissionais que irão compor a equipe que vai atender o seu potencial cliente. Não é para você falar também do escritório como um todo, de todos os profissionais do escritório. Pensa bem, seu escritório é full service, você tem área trabalhista, civil, tributária, societária, mas o cliente está te contratando só para a área tributária. Então você vai colocar ali informações dos profissionais que irão atendê-lo na área tributária. Elis, mas pode ser que ele precise de outra área e ele nem sabe que tem. Então, aí é outra estratégia, a sua comunicação, a sua apresentação institucional é outra coisa. Aqui é uma apresentação de uma proposta comercial. Então eu tenho que ter informações bem direcionadas. Então eu vou colocar uma breve apresentação do escritório e uma breve apresentação dos profissionais que irão compor a equipe que irá atender este potencial cliente. Terceiro elemento, principais clientes. Nós estamos trabalhando aqui com elementos que irão ajudar na construção da confiança e da autoridade desse escritório para que ao final se gere o convencimento desse potencial cliente. Quando você utiliza os nomes dos seus clientes atuais, isso gera uma autoridade e você pode usar isso de duas maneiras. Exemplo, se o seu potencial cliente não liga que você preste serviço para outras empresas do segmento dele, você pode colocar clientes que você atua no mesmo segmento. Por quê? Porque isso gera autoridade. Olha, se ele atende a empresa
X, que é do mesmo segmento que o meu, quer dizer que ele entende dos problemas que eu enfrento. Agora, pode ter clientes que não gostem, então você não vai colocar, você coloca ali só as logos, e aí eu sugiro que você coloque a logo dos clientes que chamem a atenção, dos clientes que fazem a diferença no seu mercado. Mesmo que não seja do mesmo segmento do seu cliente, mas no segmento dele, no mercado dele, ele faz a diferença. Então, por exemplo, eu estou gerando uma proposta para supermercados, mas eu presto serviço para uma mineração. Então, a mineração que eu presto serviço, ela tem destaque no ramo da mineração. Então, eu posso colocá-la ali. Mas é importante que eu coloque clientes como exemplo para gerar conexão. Exemplo, se o meu potencial cliente é uma empresa de médio porte e eu coloco uma multinacional, pode ser que ele pense o seguinte: nossa, mas eu não sou uma multinacional, ele não vai nem ter tempo para me atender, porque ele vai estar dando atenção para os grandes clientes. Então você tem que ter essa perspicácia de entender quais são os clientes que você vai colocar ali como referência para que gere conexão com o seu potencial cliente. Porque qual que é o objetivo desse ponto aqui de colocar os principais clientes? É para que gere conexão, para que ele fale: olha, ele atende empresas do mesmo tamanho que a minha, do mesmo segmento do que o meu, ele atende empresas que têm destaque no seu ramo de atuação. Então, esse que é o motivo de você estar colocando esses clientes ali. Então, seja perspicaz. Quarto ponto é a conquista de prêmios e reconhecimento. Nos escritórios de advocacia, no ramo jurídico, nós temos os rankings jurídicos e isso para muitas empresas faz diferença. Ou então, tem algumas empresas também que fazem o reconhecimento dos seus fornecedores. Então, se você é um escritório de advocacia e teve o reconhecimento de uma empresa que você presta serviço, é interessante você colocar. Este elemento aqui de reconhecimento e prêmio também é para ajudar no convencimento e na construção de que você é uma autoridade e que você é um escritório confiável. Então, você vai trazer ali reconhecimentos que ajudem nesse convencimento. E aí é interessante porque você vai começar também a buscar no mercado quais reconhecimentos que são interessantes você ter para que você possa inserir na sua proposta. O quinto ponto são depoimentos. Você vai pedir aos seus clientes que forneçam depoimentos da sua prestação de serviço. E isso é super importante, que aqui nós estamos usando mais uma vez, né, o princípio da autoridade. O princípio também da prova, né, da prova social. Olha, se ele presta serviço para essa empresa e eles gostam da prestação de serviço, a possibilidade deles prestarem um bom serviço para mim é muito grande. Então, isso também ajuda nos elementos de autoridade, de confiança e ajuda no convencimento. Nós temos vários princípios da persuasão. Nós estamos usando aqui na construção dessas propostas os princípios da autoridade, da prova social, porque é fato que eles fazem a diferença no convencimento das pessoas. O sexto elemento são os benefícios que o seu serviço vai gerar para esse potencial cliente. Normalmente, a gente vai lá, já vai para as características, qual é o serviço, como que vai ser entregue esse serviço. Antes disso, é interessante você colocar quais são os benefícios que o seu serviço gerará. E onde que você vai encontrar esses benefícios? Normalmente, você teve uma reunião de entendimento da demanda e levantou todas as informações necessárias e o porquê que esse potencial cliente quer contratar o seu serviço ou precisa do seu serviço. E nessa parte de benefícios, você vai, a partir do caso concreto, elencar quais são os benefícios que o seu serviço gera. Dá um exemplo, tem uma empresa que quer contratar o planejamento societário. O planejamento societário requer ali a construção de um acordo de sócio. Esse acordo de sócio, qual que é o benefício que ele gera? Ele pode gerar uma harmonia nas relações, porque está tudo escrito ali como deve se dar todas as interações, seja relacional ou seja de tomada de decisão na empresa, normalmente está no acordo de sócio. Então isso gera uma tranquilidade, isso gera uma segurança. Então são benefícios que o seu serviço vai gerar a partir do uso do seu serviço. Vou dar um outro exemplo. Compliance trabalhista. Um dos benefícios é a redução das ações trabalhistas. Recuperação de crédito tributário. Um dos benefícios é o aumento do fluxo do caixa. Então, você tem que pensar, a partir do serviço que você vai prestar e desse potencial cliente, qual é o benefício que vai gerar e você vai elencar quais são esses benefícios. O sétimo ponto são os atrativos do seu escritório. Aqui é interessante o seguinte: por que João vai contratar o seu escritório e não vai contratar o escritório A ou o escritório B? Vai contratar o seu. O seu escritório deve ter alguns diferenciais. E aqui você coloca quais são os seus diferenciais, os seus atrativos.
Vou dar um exemplo. Você emite relatórios gerenciais para tomada de decisão. Então, você vai falar isso, olha, mensalmente nós vamos enviar um relatório, ou nós vamos te apresentar um relatório das demandas que nós acompanhamos e com esses dados você pode tomar decisões gerenciais dentro da sua empresa. É um diferencial. Nós usamos aqui tecnologia de ponta e essa tecnologia nos ajuda a ter acesso às informações para que nós possamos aqui construir as teses de acordo com o entendimento do tribunal X ou Y, que é o tal da jurimetria. Então, você tem que entender quais são os atrativos. Se você não tem, você vai fazer igual na questão dos prêmios, né? Vai começar a buscar quais são os atrativos do seu escritório. Antigamente colocava, né, foto do escritório, foto de uma mesa de reunião, como se isso fosse um atrativo para o potencial cliente. Pode ser que em algum momento isso tenha sido um atrativo, hoje não é mais. Então você tem que de fato entender quais são os seus reais atrativos. É um escritório que é full service. Então, a empresa que nos contratar, ela vai ter todas as suas demandas resolvidas aqui dentro, sem ela precisar toda hora estar buscando um profissional diferente. Então você tem que entender e construir uma narrativa também, né, gente? Você vai construir a partir do que você já tem, quais são os seus diferenciais, quais são os seus atrativos. Você vai colocar isso na proposta. Aí no 8º ponto é que você de fato vai trazer a estrutura e a estratégia, o escopo dessa proposta, né? Então você vai colocar ali quais são os serviços que você vai prestar e aqui é importante você também colocar as etapas de implementação. Se você puder usar elementos visuais para poder facilitar o entendimento é bem importante. Por quê? Você, advogado, está acostumado com esse serviço porque é você que presta. Então para você é tranquilo de entender como que funciona. Mas às vezes para o seu potencial cliente não. Então se você conseguir colocar ali um passo a passo, as fases de implementação, traduzir ao máximo, simplificar a informação, colocando qual é o escopo e a forma que isso vai ser implementado, é super interessante e realmente vai comunicar, vai trazer ali uma identificação com o seu cliente, vai simplificando a informação, o entendimento é bem mais fácil. Muitas vezes o cliente apresenta objeções, ou seja, argumentação para não contratar o seu serviço, é só porque ele não entendeu qual que de fato é a sua prestação de serviço, o que você de fato entrega. Então, quanto mais fácil tiver essa informação, menos objeção esse potencial cliente apresentará. O 9º ponto são os valores de honorários e as despesas, então você vai colocar ali na proposta os valores de honorários de despesa, você pode colocar as formas de pagamento também ali neste ponto. O 10º ponto é a validade dessa proposta, é importante você colocar qual é o prazo de validade da proposta, até para que se eventualmente o potencial cliente não te responder naquele prazo, você pode reajustar o valor se for o caso, tá? Então é interessante você colocar a validade da proposta. E o 11º ponto é colocar ali uma contracapa com os seus dados de contato. Então nós falamos aqui dos 11 pontos que você deve observar quando for construir uma proposta comercial. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Curta e compartilhe esse vídeo e se você tem algum comentário, alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de te responder.